Eu proponho agora que todos nós aterrissemos novamente aqui no auditório. Essa dupla propiciou a gente um voo da alma, um mergulho dentro de nós mesmos, e realmente a música, com essa sublimidade, ela desperta sentimentos que às vezes até as palavras não conseguem, né? Então foi realmente especial. Parabéns para vocês dois. Muito obrigada. Vocês vão continuar conosco. Vão continuar conosco. Que bom. Ah, vamos mesmo. Tá certo. Não, tudo bem, se vocês não podem, então nós gostaríamos só em nome da casa de oferecer um mimo, um presente, né, para vocês. Eu vou pedir para as artistas aqui presentes, a Adriana de novo, vai entregar para a Sandra. Por favor, Adriana. Querida, por favor. É uma alegria tê-los aqui. Eu vou pedir para a Norma entregar para o Leandro. Norma, por favor. Então, com os nossos agradecimentos. Esse livro conta um pouquinho da história do médium aqui da casa, do seu Espartaco, foi escrito pelo Geraldo, e a gente gostaria que vocês conhecessem também um pouquinho da história da nossa casa, viu? A gente agradece de coração, mais uma vez, viu? Enquanto eles vou compondo a mesa aqui, eu vou pedir para o seu balheiro, por favor, seu balheiro. E eu vou convidar também o... Pode ser aqui, olha, seu balheiro, bem aqui, pode ser? Mais no meio, né? Vamos convidar o Ronaldo, presidente da casa, aqui presente. Vamos convidar o Geraldo, vice-presidente aqui da casa, para estar conosco bem pertinho. Vamos convidar o Dr. Eduardo, que representa o trabalho aqui da noite. Essa reunião é uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Pode ficar aqui, Geraldo. Ronaldo, você. Dr. Eduardo, pode sentar aqui, viu? Por favor. É uma reunião de desenvolvimento mediúnico, a gente agradece a sua presença, assim como está ótimo, todos os trabalhadores dessa reunião, aqueles que frequentam e o público em geral. Certo. Antes de fazermos a nossa prece, nós vamos apresentar aqui a vocês, embora o seu José Antônio Luiz Balheiro seja um orador aqui conhecido e querido já de nossa casa, já esteve muitas vezes aqui conosco, né, seu Balheiro? Uma alegria tê-lo novamente aqui. Para quem não esteve aqui conosco à tarde, quem falou à tarde aqui para nós foi a esposa do seu Balheiro, a Dalgisa. Então nós fizemos aqui uma dupla, o casal falou durante o dia inteiro aqui na nossa Semana Espírita, e é uma alegria tê-los aqui, viu? Esperamos que tenham ainda muitas vezes, tenhamos vocês conosco. Então, o seu Balheiro, ele apresenta formação na área do magistério, atuou também nas áreas de marketing, vendas e merchandising. Tem uma escola de ensino fundamental que atende a crianças de 3 a 14 anos, com inovadora metodologia de ensino, onde a Dalgisa, sua esposa, realiza o seu ideal de educação. Certo, Dalgisa? Certo, seu Balheiro? É ativo no movimento espírita, é atual vice-presidente da USE de São Paulo. E ele vem falar para nós hoje um tema sobre a nossa doutrina espírita. Ele vem falar sobre espiritismo, revelação clara e objetiva. Então, eu já vou entregar a palavra ao senhor Balheiro. Em seguida da prece, eu vou pedir para o Dr. Eduardo fazer a nossa prece de abertura.
Senhor Jesus, nosso Mestre, Batuíra, Espíritos amigos e benfeitores, nós, Espíritos encarnados e os desencarnados aqui presentes, nós queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer pela música e pelos músicos, agradecer pelo palestrante, agradecer por esse momento único e essa oportunidade do aprendizado, da confraternização, da comemoração dessa semana tão importante para todos nós e para esta casa. Mas, Senhor, nós também queremos te pedir o teu amparo. Ajuda-nos, Senhor, a abrir as nossas mentes ao conhecimento, a abrir o nosso coração ao aprendizado do seu sentimento maior, que é o amor que o Senhor nos ensinou, para que com isso, Senhor, nós possamos a cada dia superar as nossas dificuldades, todos os nossos limites e defeitos, através desse aprendizado, desse exemplo que o Senhor nos deixou. E assim, nós pedimos então que possamos dar início à nossa palestra desta noite em teu nome, que assim seja. Permaneça o amor fraternal. Comemoramos neste ano de 2017 os 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, em Paris, pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. O Grupo Espírita Batuíra, aproveitando o ensejo, faz de seu evento e roteiro de palestras numa Semana Espírita o tema central, o Livro dos Espíritos, ontem, hoje e sempre. O ontem, sabemos que não tem 160 anos, tem um pouco mais que isso, porque a codificação é resultado do saber de conceitos de pensadores, filósofos, sábios, religiosos e pessoas que, preocupando-se com o desenvolvimento dos humanos, deram luzes, deram esclarecimentos e, por que não dizer, amor à humanidade. O hoje é o agora. O futuro depende de nós. O próprio codificador da doutrina disse que a doutrina seria o resultado, ou teria como resultado, o que dela fizéssemos nós, os seus trabalhadores. Leon Denis chama de os seus profitentes. Ao me preparar para o trabalho, assim que recebi o convite, direto fui ao tema e disse que falaria com vocês na noite de hoje sobre o Espiritismo, uma revelação clara e objetiva. Sei que estou numa casa espírita dedicada ao estudo do Espiritismo. Sei que estou numa casa espírita dedicada a afazeres assistenciais, a afazeres de educação e a afazeres de envolvimento e relacionamento entre seres humanos. Mas creio ser preciso que nestas casas espíritas, como a nossa,
o Grupo Espírita Batuíra, que se levante novamente uma questão simples de hoje, para sabermos o que é o Espiritismo, o que ele nos traz, o que estamos fazendo aqui, o que significam os nossos encontros, os nossos envolvimentos em eventos e reuniões, e a nossa própria relação, se isso tem um significado pessoal, por certo, terá esse significado pessoal, mas qual a decorrência disso para o coletivo, para a massa, onde nós nos misturaremos, assistentes e assistidos, para chegar a atingir o objetivo máximo da doutrina, que é a evangelização dos povos, trabalho dentro do qual nós somos tarefeiros muito importantes. Temos uma grande responsabilidade como hoje, principalmente época em que vivemos, onde o avanço, o progresso da comunicação, a evolução da mídia, traz para a doutrina espírita uma série de inovações. Querem transformá-la em algo novo dentro do mundo atual, querem transformá-la num campo razoável de modismo, e esse modismo nos leva à admiração de artistas, de pessoas influentes, de políticos e de pessoas que ocupam e povoam os nossos centros espíritas. Pesquisa recente diz que em nossas casas quase que 50% dos seus frequentadores são pessoas que chegaram entre 5 e 10 anos. Portanto, sem um acesso à prática e sem um acesso ao estudo propriamente dito, porque a doutrina exige mais tempo que isso para o conhecimento dela e de seus conceitos. Cremos também, e temos comprovado ser isto uma verdade, que dentro deste raciocínio, as pessoas que chegam trazem as novidades, os anseios e os desejos, e os atavismos ligados às religiões anteriores, que não só são projetos ou processos desta nossa existência, mas de coisas que trazemos em nós, de nossas existências passadas. E não obstante o esquecimento, que é uma bênção de Deus dentro de nossas atuais reencarnações, isso é forte em nós. E se não tomarmos cuidado, vacilamos. Voltamos e, poderíamos dizer, igrejificamos a nossa doutrina, ou a transformamos em algo moderno e atual que foge dos seus princípios. Daí o pensarmos no tema que estamos diante de uma doutrina extravagante, uma doutrina que fala de amor e de perdão, mas uma doutrina que traz conselhos e conceitos, determinações consistentes para a nossa vida. No intuito de contribuição, o que fazemos hoje com os amigos é exatamente fazermos um caminhar por essas coisas que são básicas dentro da doutrina espírita e que demonstra a sua clareza, como demonstra também a sua objetividade e o seu, poderíamos até dizer, determinismo para com a sua função e para com a sua missão para os homens encarnados e desencarnados, para a nossa humanidade. Neste momento, os 160 anos voam e parece que nós estamos aqui há séculos e séculos e estamos dentro do nosso conhecimento, mas preocupa-nos principalmente o futuro, o que vamos fazer da doutrina, e aí a responsabilidade do frequentador da doutrina, do frequentador de nossas casas, de saber onde é o nosso caminho, para não perdê-lo e para que possamos ser úteis e não provocarmos uma situação dentro da doutrina espírita assemelhada ao cristianismo primitivo, que em suas várias vertentes, provocações e novas conceituações,
fez com que nós façamos hoje a análise do cristianismo dividido no planeta Terra, ou multiplicado, se quiserem, no planeta Terra, por várias e várias seitas, incontáveis, e nem tomamos ou temos a coragem de dizer o número, porque amanhã cedo este número poderá estar vencido, dados os interesses pessoais e os interesses de lucro fácil que acometem algumas de nossas religiões. Sem crítica, então, nós poderíamos perguntar: o que é o Espiritismo? Para entender o que nós estamos fazendo aqui. E, de uma maneira muito clara e direta, há uma conceituação que diz que o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, hoje homenageado, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse é o nosso contexto, essa é a nossa base, e dentro desta base, o fundamento maior está contido totalmente no Livro dos Espíritos. As outras 4 obras foram desdobramentos, e não é o caso de falarmos dela hoje, nestas outras obras, porque, por certo, os companheiros que usarão a tribuna farão este trabalho e muito bem. Mas, a hora que nós conceituamos o Espiritismo desta maneira, há uma palavra que chama atenção: revelação. Ele foi revelado. Por quem? Pelos espíritos superiores. Então nós estamos dizendo que ele veio pronto, ele veio acabado, carecendo de estudo, de análises profundas, de reflexões e de aplicação direta em nossa vida. Essa revelação vem do mundo espiritual maior para os homens, as almas encarnadas e desencarnadas na crosta planetária. E a partir daí, esta revelação necessita de estudo, avaliação, e que ela possa orientar o nosso viver, os nossos passos, os nossos caminhos, onde as obras básicas são rodeiro. É o primeiro momento. Lembro-me uma vez que estava em Santana, aqui em São Paulo, no bairro, e uma pessoa me abordou na calçada da USE, perguntando-me assim: você é aquele homem de um livro só? Eu disse a ele: se você estiver apontando como este livro só o Livro dos Espíritos, eu poderia dizer que sim, porque ele me basta. É óbvio que é uma pobreza falar isso para o mundo intelectual. Para o mundo cultural, isso é uma pobreza incrível. Mas, na verdade, o Livro dos Espíritos, em seu conteúdo, satisfaz. Mas há outras maneiras, não diria subsidiárias, mas decorrentes do Livro dos Espíritos, que também provocam isto. Porque você indicar isto, vez ou outra, a uma pessoa que está chegando e que está necessitando de colo, não é o Livro dos Espíritos. Mas para a pessoa que chega e quer saber, é o Livro dos Espíritos. As outras obras nós todos conhecemos. No segundo momento, nós poderíamos dizer que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo material. Bem, aí o Espiritismo nos é apresentado como ciência, e sendo apresentado como ciência, diz qual é o seu objeto de estudo, que é o espírito, e traçando como ponto de avaliação toda a decorrência, desde a origem, natureza, destino, e aí uma outra coisa que pode ser bem grifada,
e suas relações com o mundo material. Então nós diríamos que há uma relação perfeita, completa e permanente entre encarnados e desencarnados. E isso tem que ser estudado. E parece-nos, e tenho a impressão de que ninguém irá contra a nossa palavra, que não há uma outra religião, um outro contexto filosófico que trate do assunto de maneira tão aprofundada e tão incisiva. E poderíamos avaliar como uma tentativa de definição da doutrina espírita, que ela realiza o que Jesus prometeu do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Dias passados, ouvindo a AM, eu sou um dos que ainda ouvem a AM, é questão de idade, ouvi um programa, depois soube, e isto me assustou, dizendo ser de profetes da doutrina católica, da religião católica, e eles estavam falando do Consolador prometido. Falei, olha que coisa interessante, será que eles adotaram? Não seria possível. Então eu fui fundo, e o Consolador prometido para esta área ou decorrência da doutrina católica era exatamente baseada no Consolador prometido, e eles tinham como Consolador prometido um pastor que era chefe da igreja e uma Nossa Senhora que nós ouvimos naquela tarde pela primeira vez o nome dela. Olha que coisa interessante, porque a hora que a gente diz do nosso Consolador prometido, a gente tem a imagem de Jesus, que a gente representa. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, e é o nosso pensar, é a nossa grande defesa. Mas outros também usam dos dizeres de João, o apóstolo João, o evangelista João, para dar o seu esclarecimento e a sua vertente sobre o Consolador prometido. E isso não nos apavorou mais, mas nos alegrou muito, porque em toda situação era Jesus que estava voltando. Após estas três definições, que poderíamos dizê-las, uma filosófica, a primeira, a científica, que diz da ciência e do seu objeto de estudo, que é o Espírito, e a terceira, que fala sobre o Consolador que volta numa aproximação do homem com Deus, com esta ligação direta, que nós tratamos como fatos, princípios ou situações religiosas. Nós temos uma complementação muito boa, ampla da doutrina espírita. Então, nós fizemos um friso na palavra revelação, nos revelados lá atrás, e é bom dizer o que seria essa revelação por parte da doutrina espírita. O que ela revela? A frase é simples: revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Coisa interessante, tão simples, não é verdade? Claro, e é tudo, é completo. Mas continua dizendo assim, que revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Em primeiro lugar, coloca as nossas crenças, o que veio do mundo espiritual, e depois a importância do nosso viver entre humanos encarnados e desencarnados, das nossas convivências, do encontro de pessoas que nós devemos fazer para buscar a felicidade à face do planeta Terra. Mas também é bom que falemos sobre a abrangência da doutrina espírita, até onde ela vai. Ora, Balieiro, você disse minutos antes que o Livro dos Espíritos trata de tudo o que, onde ele vai e como e quando os seus conceitos
interpelam as fases de nossa vida. Então, poderíamos dizer assim, que trazendo conceitos novos sobre o homem e sobre tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento humano, das atividades e do comportamento, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O fato é tratado em Prolegômenos do Livro dos Espíritos. E continua: pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, o filosófico, o religioso, o ético, o moral, o educacional e o social. Oba! Além dos três que nós costumamos falar que ele atinge, existem outras situações, que são aspectos onde também é profunda a influência da doutrina espírita. Bem, estabelecidos princípios que definem, estabelecida a revelação e sua representação e a sua abrangência, nós poderíamos conversar um pouquinho sobre quais são esses conceitos, principalmente os marcantes da doutrina espírita, mas o que seria, de maneira assim fundamental, o ponto central da doutrina. Então nós poderíamos dizer que o primeiro momento da doutrina espírita é Deus. É Deus. Quando comemoramos o centenário do Espiritismo, em 1957, o reformador trouxe-nos um estudo, conto, quase que diríamos uma lenda, mas como a origem é espiritual, nós o cremos como realidade, dada a possibilidade e responsabilidade de uma possível ficção criada para entendimento, uma liberdade poética, diríamos assim. Diz que Allan Kardec estava sentado debruçado em sua mesa de estudos, com todo o compêndio colocado em cima da mesa e em dúvida sobre como começar. Diz que nesse momento apareceu um ser espiritual em forma de ave e sussurrou em seu ouvido: Deus. E aí nós temos um Deus, uma divindade totalmente diferenciada, reconhecida e mostrada pelos espíritos superiores como Deus sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. E esse Deus não era o Deus das últimas revelações conhecidas. Esse Deus não era o Deus dos pensadores. Esse Deus era o Deus do monoteísmo que chegava agora de maneira firme, um monoteísmo afirmado e substanciado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo monoteísmo, mas que surgia sem um ser central de forma humana, ou alguém que pudesse ser retratado, que tivesse um cetro, que tivesse uma coroa, mas um ser, uma entidade que seria representada como inteligência suprema. E aí não há como desenhar, como fotografar ou como sentir. E aí nós temos que exatamente buscar Eurípides Barçanufo, quando ele fez a ode dele, dizendo que Deus era o pai e a mãe da natureza, e ele diz que Deus deveria ser reconhecido em sua existência nas atitudes do mundo dos seres vivos, com aquele célebre e famoso: reconheço-vos eu, Senhor Deus, e ele vai. Não conheço página mais bela dentro da doutrina espírita que Eurípides Barçanufo escreveu em janeiro de 1942. Após Deus, vamos ao universo, tratado pela doutrina espírita como criação de Deus.
o universo que abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Esse é o tudo do estudo e a grande abrangência da doutrina espírita, para um esclarecimento direto que viria após, dizendo que além do mundo corporal, que é habitado pelos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. E aí, uma grande novidade, mas uma novidade que veio no período da própria codificação e que alguns iniciados já conheciam. Há dois mundos, o de lá e o de cá. A interferência entre esses dois mundos. E dentro deste universo que há outros mundos habitados, com seres diferentes, em graus de evolução iguais, mais evoluídos e menos evoluídos do que os homens, eles não só conviviam neste mundo, mas a convivência neste mundo dava a todos eles uma condição de relação sine qua non para o seu progresso e para a sua evolução. E termina também o item dizendo que todas as leis da natureza que regem a movimentação dos seres encarnados, desencarnados, animados e inanimados são direcionados ou regidos por leis da natureza, que são leis divinas, portanto que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Pasmem, essa é a filosofia espírita. Esse é o conteúdo do Espiritismo, onde ele mostra Deus e sua criação, a criação do mundo dos seres vivos, e mostra esta triangulação fantástica entre Deus, que volto a repetir, porque é preciso fazê-lo, a inteligência suprema relacionando-se com matéria e espírito. Mas a hora que nós falamos em espírito, que é nosso objeto de estudo, não só no livro básico, mas como nas obras que vieram fazer complementações, basicamente pela mão paciente e caridosa de Chico Xavier, com o espírito de André Luiz, que plasmou para todos nós o mundo espiritual, também de uma maneira para que nós pudéssemos entender, porque não obstante todos os nossos contatos, as nossas relações, literaturas e conhecimentos, já quem faça ficção, já quem faça criação, já quem faça uso da liberdade poética para criar. E aí a gente tem que fazer um avanço pela própria obra básica para entender bem qual é o funcionamento sobre o espírito, suas relações, suas vivências e o que isto tudo representa para todos nós. Mas nós tomamos e tivemos a ousadia de apresentar para vocês hoje algumas situações que nos são muito interessantes. Começaremos dizendo assim, que os espíritos são os seres inteligentes da natureza, do mundo. Que os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Surge aí a palavra reencarnação, tratada por Kardec e os espíritos codificadores como um dogma. E nós hoje à tarde discutimos dogmas e rituais. Mas uma das situações apresentadas como dogma da doutrina é a reencarnação, tratada como processo. Diz também que os espíritos evoluem sempre. Isso nos dá uma tranquilidade incrível. Nós não vamos ficar parados. Se ficarmos, vamos sentir isto, porque vamos perder a fila, vamos ficar para trás.
não obstante sempre aprendendo, e em suas múltiplas existências corpóreas podem os espíritos estacionar, mas nunca regredir. Regredir jamais. O nosso ponto, o nosso determinismo para as nossas vidas é crescer. Criados simples e ignorantes, nós chegaremos à perfeição. Então, sem retrogradar, a rapidez do progresso intelectual e moral dos espíritos depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. E aí começa a aparecer a nossa responsabilidade diante das oportunidades nas existências diversas que temos para o aprendizado e para o crescimento. Ainda que os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de evolução que tenham alcançado. Espíritos puros que atingiram a perfeição máxima, não os vejo entre nós. Bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, e espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Nós temos aí o contraste do espírito bom que ajuda, do espírito imperfeito que não ajuda e não contribui para o nosso bem-estar. Nós temos aí uma situação filosófica que nós poderíamos avaliar entre as questões de bem e de mal, mas também uma situação de escolha, por onde que nós queremos caminhar dentro dos relacionamentos que nós produzimos. Ainda que a relação dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos conduzem ao erro. Isso é tudo sobre os espíritos. Eu vou fazer um parênteses, que não era o meu propósito. E isto é toda a segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu não queria entrar na distribuição didática do Livro dos Espíritos para não complicar muito a nossa palestra. Eu tenho uma preocupação muito grande com o horário. Disciplina, disciplina, disciplina. Você já conhece essa história. E tanto é que eu estou aqui com o meu roteiro, porque sem esse roteiro vocês vêm embora meia-noite. Agora o roteiro me obriga a passar aqui pelas páginas, pelos meus apontamentos, para que nós fiquemos bem dentro do nosso tempo. Mas isso está em toda a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente da resolução daquela situação, que o Espiritismo é uma ciência que estuda o espírito, a sua natureza, a sua origem e o seu relacionamento diversificado com todas as criaturas que estão ao seu redor. Dito isso sobre o espírito, nós dissemos assim: opa, existimos. E a partir daí, quais as nossas intenções ou obrigações, ou o que nós vamos fazer de nossa vida? Procurar um meio prático de nós usarmos, ou de sermos mais objetivos, com o que tem à nossa frente e sobre como nós podemos ajudar a nós mesmos e ao nosso semelhante. Uma pedagoga conhecida minha disse hoje à tarde assim, ela vai dizer que não foi bem assim que ela disse, mas eu vou dizer nas palavras do Balieiro, que a doutrina espírita a gente compreende, estuda para compreender, e o Evangelho a gente vive, substancia em nossas vidas, a gente aceita, mesmo sem compreender, para que ele seja significativo para nós. A aceitação é como aquela primeira definição, é uma revelação do mundo espiritual. O Evangelho aparece assim em nossa vida, e a partir daí é aceito
mesmo sem ser compreendido, porque a compreensão virá depois no nosso amadurecimento e vivência dentro dos princípios que nós acatamos e temos para nós outros. Esse é o momento, desculpem o termo, mágico da doutrina espírita, porque nos é apresentado como guia e modelo para toda a humanidade Jesus. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A pergunta todos conhecem. Qual o exemplo? A resposta mais conhecida ainda: Jesus. Herculano gosta de dizer, ou diz, vede Jesus. Só que na complementação, reforçada por Allan Kardec, diz que ele foi oferecido à humanidade, oferecido ao homem. Foi de presente, gente. Está aí Jesus, sigam a regra de ouro, o contato básico do conhecimento do outro dentro de nosso existir, para que possamos crescer. O caminho é o outro, e Jesus nos é dado dentro desta expectativa como guia e modelo. Hora de eu abrir um parênteses e dizer aos amigos: a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Uma das maiores finalidades da doutrina espírita é mostrar e oferecer Jesus. É o grande caminho. Poderiam me dizer assim: todos sabem que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Se isso for verdade, o censo não extrairia uma diferença para se avaliar o Espiritismo. Vez ou outra adotado como uma crença, uma prática não cristã. O que as religiões gostam também de fazê-lo, desconhecendo que é base para nós e para a nossa vida a presença do Mestre Jesus. Mas podemos ir adiante e dizer que a doutrina espírita, tendo Jesus como guia e como modelo, tem na moral do Cristo contida nos Evangelhos um roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Ainda neste tópico, continuando em nosso relacionamento, os Espíritos ensinam e a doutrina especifica: o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pela consequência de suas ações. Uma frase que sintetiza toda a quarta parte do Livro dos Espíritos: o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pela consequência de suas ações. A hora que a gente vê esperanças e consolações, a hora que nós vemos o surgimento ou o caminho inicial para o céu e o inferno, nós nos encontramos exatamente diante dessas situações. Mas fundamental para o Espiritismo é a esperança. Numa visão de futuro, de O Livro dos Espíritos sempre. Mas nós vimos hoje que o sempre em relação ao futuro é construído no dia de hoje. Então a vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento em relação ou respeito às leis. As leis de Deus. E essas leis de Deus dão-nos como consequência, se seguimos-las, o bem, o bom, o agradável. Se não seguirmos as experiências de volta, de reparação, de aprendizado e de procurar por novas oportunidades. E finalizando as conceituações básicas da doutrina espírita, nós temos que a prece é uma adoração, é um ato de adoração
a Deus. Começamos com Deus e terminamos os enunciados com a nossa devoção ao Criador, ao Deus inteligência suprema, causa primária. Esta lei, esta situação que está na lei natural, é o resultado de um sentimento inato no homem. Nós nos voltamos a Deus na hora do aperto. Seja você ateu, você também o fará. O selvagem o faz. Nós damos definições, imagens e situações diferenciadas para fazê-lo, mas a gente se volta à força maior, ao momento mais significativo, e nos apegamos como se fosse uma barra de segurança. Mas nós sabemos que Deus é essa barra de segurança, e a sequência, o atendimento às suas leis nos dá exatamente esta ideia que é inata no homem, assim como é inata também a ideia da existência de toda a vida que existe no universo, vinda do Criador, e coisas que ocorrem conosco e não sabemos porquê, mas a gente sabe que acontece e elas fazem sentido em nossa vida. Depois, como dissemos que a prece é um ato de adoração a Deus, temos que dizer que a prece torna melhor o homem. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, e este é um momento de socorro que jamais se lhe será recusado. A prece jamais deixará de ser atendida. Não é recusar o que se pede numa prece. Às vezes a gente não tem uma leitura boa da resposta, e isso depende de cada um. Diríamos nós, esse é problema nosso, não é problema da divindade. Quer dizer, a gente pede e ele dá. A gente costuma dizer que é de acordo com o mérito, com a nossa necessidade. E há quem critica, inclusive Kardec trata disso em um dos momentos na Revista Espírita, quando ele fala das inconveniências e das contradições que existem com relação ao ato de orar, que se Deus sabe de tudo, conhece tudo, a gente não precisa pedir nada a Ele, porque Ele sabe o que nós precisamos. Por que Ele não dá? Mas o pedido reforça. E eu tenho aqui um fato gostoso que vocês já devem conhecer, que ocorreu com o Divaldo. Diz que ele estava psicografando, atendendo, e o Dr. Bezerra estava fazendo o seu papel lá no mundo espiritual, passando pequeninas receitas para as pessoas que estavam ali sendo atendidas. E o Divaldo olhou para aquilo lá e falou assim, teve coragem para dizê-lo: doutor, vivo com o senhor há tanto tempo, o senhor dá remedinho para todo mundo, eu vivo aqui às voltas com uma angina que judia de mim toda a vida, e o senhor nunca me deu um remedinho. Ele falou: você nunca pediu? Divaldo conta isso e ri muito. E é isso a situação com Deus através da prece. Dito isto, eu gostaria de retomar e, na voz do povo, vender a vocês a ideia de um trabalho que faz parte da doutrina espírita e que está na composição do Livro dos Espíritos, que é o trabalho de relacionamento, de união, de aproximação. E aí nós teríamos 3 definições interessantes. A primeira eu já dei a vocês, que é que fala de princípios e leis codificados e a base dos livros do Pentateuco Espírita. A segunda fala sobre o movimento espírita, e diz que movimento espírita são todas as situações que nos levam exatamente a praticar uma atividade espírita. E ela não tem barreiras, ela é bem genérica, ela é apresentada de uma maneira assim bem ampla. Então, se alguém resolver
pegar uma mala, ir na praça pública, estender um pano na calçada e oferecer livros espíritas, ele está fazendo um movimento espírita. Se alguém resolver montar um trabalho, e este trabalho seja de elucidação, esclarecimento, mas que tenha como foco a doutrina espírita, ele está fazendo movimento espírita. Então o movimento espírita é tudo o que acontece, envolve e consegue falar sobre a doutrina espírita. E pensamos ser isto muito bom. Todavia, existe uma outra definição a qual nós nos apegamos e defendemos a sua bandeira, que é o trabalho de unificação, que visa a aproximação dos espíritas e de suas casas espíritas. Temos no Estado de São Paulo esse tipo de trabalho, que é orientado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, e que tem no nosso Estado 140 órgãos, 1.400 sociedades que fazem parte deste contexto e deste movimento, do qual vocês, do Batuíra, são partes integrantes, através da USE Distrital da Lapa, é isso, e chega-se à USE Regional, que é a USE Metropolitana, a USE Estadual. Através disso, vocês se relacionam com a Federação Espírita Brasileira, que é parte integrante do processo, e a partir da federação nós vamos ao mundo, através do Conselho Internacional de Espiritismo. Essas definições são interessantes, porque lembram que eu disse a princípio, que nós temos muitas novidades, muitos avanços, muitas iniciativas. O trabalho de unificação orienta, organiza, promove para que fatos desta natureza possam ser evitados. Não há nem ingerência, nem proibições. Não há autoritarismo. Não há a vivência de privilégios, mas um bom senso resolvido no relacionamento, na convivência e na busca de conviver bem entre as diferenças, para que a doutrina espírita seja exaltada. Gosto e preciso dar essas informações, porque é um fator no qual eu acredito e dedico muitas horas dos meus dias, e dediquei bons anos de minha vida com excelentes resultados, não obstante suor e lágrima que correram, e não obstante as dificuldades para nos aproximarmos, nos unirmos e vivermos juntos. Mas em nossa própria casa a gente tem esse tipo de dificuldade, porque não teríamos no movimento espírita ou na casa espírita, não é verdade? Mas a doutrina espírita não é proibitiva, ela não tem checklist de responsabilidades. Aliás, o único checklist da doutrina espírita aparece tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, são as características do homem de bem, que afunilam numa expressão fantástica, que o homem de bem é o retrato da lei de justiça, de amor e de caridade. Mas gostaria de deixar com os amigos algumas recomendações que não seriam interessantes às suas práticas ou às suas evidências em termos de doutrina espírita. Primeiro, que toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Poderíamos avançar dizendo que a prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E o Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo e submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los, sem proselitismo. Ainda que o Espiritismo não tem sacerdotes
e nem use em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. É uma doutrina simples, clara e objetiva sobre a mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos aos homens. É uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer. Não é privilégio da doutrina espírita, independentemente de religião ou diretriz doutrinária de vida que o homem adote, ele pode estar envolvido com a mediunidade e praticar a mediunidade. Mas prática mediúnica espírita é aquela cujos princípios são exercidos tendo como base o conhecimento e as leis determinadas pelos espíritos na doutrina espírita e dentro da moral cristã. E dentro destas recomendações, um parágrafo longo que diz assim, que o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece-se assim que o verdadeiro espírita é o que cumpre, e aí vem a história do homem de bem, a lei de justiça, amor e caridade, e intensifica na sua maior pureza. O estudo das obras de Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. Esta a doutrina espírita, o espiritismo, uma revelação clara e objetiva que eu me predispus a analisar com vocês. A hora que Roseli me telefonou, melhor dizendo, passou um e-mail, diga-me qual o tema de sua palestra, eu tinha o tema na ponta da língua e dos dedos. Aí eu fui conversar com a Dalgisa. Falei, olha, qual é o seu tema para você trabalhar? Ela deu o tema que está no banner. E ela falou, e o seu? Eu falei, eu vou falar sobre o espiritismo tal qual ele o é. Ela falou, muita presunção sua. Não vai falar coisa nenhuma sobre isso. Essa situação de casal, onde todos mandam, mas a mulher domina e dá a última palavra. Aí eu resolvi mudar o tema. Espiritismo, revelação clara e objetiva. E desenvolver o conteúdo que eu tinha planejado para dizer a vocês o espiritismo tal qual ele é. Mas, não é meu isso, meus amigos, meus queridos irmãos. Não é meu. Isto está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Está à nossa disposição para vermos e estudarmos nos prolegômenos e na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. Está lá. Só que a gente sabe exatamente qual é a pergunta número 1. Que é Deus? E todo mundo sabe a resposta. Eu a disse uma porção de vezes hoje. Mas qual é a pergunta 1019? Perceberam o que eu quis dizer? Passando. Está na introdução do Livro dos Espíritos, item 6. E está num folheto do trabalho de unificação do Conselho Federativo Nacional, que se chama O que é o Espiritismo? Chama esse folheto Conheça o Espiritismo. Então nós tomamos hoje a liberdade de trazer esse estudo para vocês, pedindo carinhosamente para que estudem e vejam a doutrina.
ela nos é enriquecedora e útil. Marco Prisco, em mensagem através de Divaldo Pereira Franco, num livro chamado, ninguém mais conhece o livro, Emmentário Espírita, editado pelo Clarim, fala sobre o livro dos Espíritos da seguinte maneira: e como o Espiritismo foi apresentado, numa codificação que tem como base vigorosa e abençoada o livro dos Espíritos, estude, analise, ensina e divulgue o Espiritismo através do livro espírita, através do amor que existe no teu coração, para que os Espíritos possam encontrar em você o médium do esclarecimento que constrói a nova humanidade. Oi, médiuns do esclarecimento. Foi muito bom conviver com vocês, médiuns do esclarecimento. Foi muito bom compartilhar essa notícia. Convém arregaçar as mangas, fechar os lábios e botar as mãos em funcionamento. Se necessário, quando necessário, em todas as oportunidades, pregue o Evangelho. Ensine o Espiritismo. Pregue o Evangelho, volto a repetir. Se precisar, usem palavras. E Marco Prisco complementa a lição dizendo assim: os Espíritos possam encontrar em você o médium do esclarecimento que constrói a nova humanidade sobre bases salutares do exemplo espírita. Que Jesus os abençoe, tenhamos toda uma boa noite e muito agradecido pelo convite para estar com vocês neste evento em homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Nós é que agradecemos ao Senhor Balieiro por nos falar de forma tão clara e objetiva a respeito da nossa abençoada doutrina espírita. E quanto mais ouvimos falar dela, mais nos alegramos e agradecemos a Deus a bênção de sermos espíritas nessa encarnação. Então nós agradecemos muito a presença do seu Balieiro, como sempre nos trazendo o seu verbo inflamado, as suas considerações tão claras. Agradecemos mais uma vez a senhora Dalgisa também por ter estado conosco. Nós gostaríamos que o senhor levasse um presente, uma lembrança nossa. Vou pedir ao Ronaldo que entregue o seu Balieiro. Como o seu Balieiro nos afirmou que a doutrina espírita nos fala que a prece torna melhor o homem, então nós vamos terminar aqui a nossa reunião com uma prece. Eu vou pedir para Simone fazer a nossa prece de encerramento hoje. Vamos acompanhar a Simone. Jesus amado, nosso irmão querido, nosso mestre para todas as horas, agradecemos com o nosso coração transbordando de alegria por mais esta oportunidade de aprendermos sobre a Tua Palavra, as Tuas lições e essa doutrina maravilhosa que renovou na humanidade os ensinamentos que Você deixou. Agradecemos especialmente o tempo que o nosso palestrante dedicou ao estudo para que nos trouxesse, portanto, essa renovada oportunidade de aprendermos um pouco mais e de renovar em nós a vontade
de viver o Teu Evangelho. Que possamos retornar às nossas casas inspirados, imbuídos dessa vontade de sermos melhores, de nos superarmos e de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Sendo assim, Senhor, mais uma vez agradecemos e damos por encerrada a nossa noite de hoje de palestra e de música. Que assim seja.